De acordo com o relato do livro Memórias e Tradições da Família Junqueira no Brasil, o senhor João Francisco, um português nascido em 14 de novembro de 1727, manifestando temperamento enérgico, corajoso e revelando capacidade na luta pela vida, resolveu emigrar para o Brasil. Aqui, escolheu o sul de Minas como centro de suas atividades. Depois de alguns anos de trabalho, radicou-se definitivamente na propriedade agrícola denominada Campo Alegre, às margens do Rio Verde, distrito de Encruzilhada, hoje cidade de Cruzília, nas imediações de Ibaiapendi. Seguindo e continuando o hábito generalizado de seus patrícios, incorporou ao seu nome o da aldeia onde nasceu. Assim, tornou-se conhecido pelo nome de João Francisco, o da Junqueira, nome que, pela lei do menor esforço, converteu-se em João Francisco Junqueira, tendo deixado 4 filhos e 3 filhas. Entre os filhos, coube ao mais velho, João Francisco Junqueira Filho, o capitão, herdar a fazenda do Favacho. E ao mais novo, Gabriel Francisco Junqueira, o barão de Alfenas, a fazenda Campo Alegre. No ano de 1812, o barão de Alfenas recebeu como presente do príncipe regente Dom João VI um cavalo da raça Alter, raça formada na Caudelaria Alter do Chão, em Portugal, cujo nome era Sublime. Este garanhão, acasalado com éguas nativas do Brasil, de sangue berbere, deu origem aos primeiros produtos que se constituíram na base de formação da raça Manga Larga Marchador. A versão mais sensata quanto à origem do nome Manga Larga é que o mesmo procede da fazenda Manga Larga, localizada em Pati do Alferes, no estado do Rio de Janeiro. Os donos daquela fazenda somente compravam seus cavalos no sul de Minas e quando iam à corte real no Rio de Janeiro, pelo caminho chamavam a atenção pela elegância e beleza de seus cavalos. E de imediato surgiam as perguntas: quem eram os cavaleiros? E os cavalos de onde procediam? A resposta vinha logo. Eram os donos da fazenda Manga Larga. Assim, quando os compradores iam ao sul de Minas, pediam cavalos Manga Larga, isto é, iguais aos da fazenda Manga Larga. Com a mudança de várias famílias Junqueira para o estado de São Paulo, o Manga Larga foi introduzido naquele estado vizinho, onde posteriormente sofreu a influência de sangue de outras raças, originando a raça Manga Larga, conhecida vulgarmente como Manga Larga Paulista. Paralelamente, os criadores mineiros, principalmente os Junqueiras, descendentes de João Francisco Junqueira Filho e do Barão de Alfenas, continuaram a selecionar cavalos com base na pureza racial oriunda do Alter e do Berbere, e diversas fazendas constituíram-se no pilar da raça Manga Larga Marchador. Entre estas fazendas antigas estão a Favacho, a Traituba, o Engenho de Serra, a Campo Lindo, Passatempo, Abaíba, Tabatinga, Angaí, Bela Cruz e a Herdade. Destas linhagens antigas, a Herdade é a mais nova, tendo sofrido grande influência da Engenho de Serra e do Angaí. A Engenho de Serra está extinta em termos de criatório, tendo sofrido uma influência marcante da Campo Lindo, que atualmente dedica-se à raça Manga Larga Paulista. José Frauzino Forte Junqueira, nascido em 1809 e falecido em 1880, herdou de João Francisco Junqueira Filho a fazenda Favacho, localizada no município de Cruzília, cidade onde residem várias famílias Junqueira, ligadas à criação do cavalo Manga Larga Marchador. Francisco Olinto Fortes Junqueira, o vovô Nenê, foi a 4ª geração da fazenda Favacho. Posteriormente, Gabriel Forte Junqueira de Andrade herdou a fazenda, por casamento com Josefa Junqueira. Geraldo e Rubens Junqueira de Andrade representam a 6ª geração da Favacho. Segundo o Sr. Rubens, devido ao fato da Campo Lindo ter pertencido a José Frauzino Forte Junqueira, havia um estreito intercâmbio de animais entre as duas fazendas, sendo que os garanhões que mais contribuíram para a fixação da linhagem Favacho foram Plutão, Canadá, Duque, Trovão, Calçado, Fla-Flu, este pai de Pedra Estanho, Monte Negro, Armistício, pai de Candidato, Jambo e Gesso, Radical, Campanário, Albatroz e Farol, este último servindo o atual plantel da Favacho. Por motivos de força maior, o Sr. Rubens vendeu a antiga sede do Favacho, ainda hoje imponente, bela e bem cuidada.
chapéu de paia e um lenço no pescoço, um cinto de couro grosso, mulher e cavalo bom, um ranchinho lá na beira do caminho, uma viola de pinho. A tropa do Favacho encontra-se sob os cuidados de Haroldo Aguiar Junqueira e irmãos, filhos do Sr. Rubens Junqueira de Andrade. E o pequeno João Augusto Junqueira Reis, na simplicidade de sua inocência, não faz ideia da importância de fazer parte da 8ª geração da família da linhagem Favacho. Haroldo cria a tropa Favacho no município de Oliveira, Minas Gerais, com o mesmo amor, dedicação e competência que caracterizaram toda a trajetória da vida do seu pai como criador de cavalos. As éguas do Favacho apresentam uma expressão racial forte e um andamento firme, equilibrado e de boa comodidade para o cavaleiro, como tão bem demonstram diversas éguas, com destaque especial para Favacho Passarela, Favacho Quênia, esta vendida pela Pernambuco, e sua mãe, considerada pelo Sr. Rubens como o melhor andamento do Favacho. Puxadas no cabresto ou soltas em liberdades, as éguas e potras também apresentam excelentes qualidades de andamento, um dom natural desta importante linhagem da raça manga larga marchador. Favacho Rassunda, uma filha de candidato e esponja, é uma égua que aos seus 29 anos de idade ainda é capaz de mostrar toda a sua raça, justificando a grande contribuição oferecida ao Favacho. Entre os garanhões atuais estão Favacho Farol, um filho de Rassunda e Radical, e Tabatinga Senegal, filho de Predileto e Fanfarra, foi a mais recente aquisição do Favacho, sendo usado para efeito de refrescamento de sangue. E com esta mesma finalidade, Haroldo também usa um filho de herdade Jupiá, o garanhão Traituba Aviso, propriedade da fazenda Traituba, pai de várias potras que compõem o atual plantel do Favacho. Existem ainda 3 filhos de herdade Teatro, que futuramente serão testados na reprodução. E acompanhando todo este belo trabalho de criação está a família do Haroldo, que com a mesma satisfação e orgulho com que cria e acompanha a marcha dos potrinhos recém-nascidos, também educa e acompanha os passos iniciais dos membros da 8ª geração da família do Favacho. Tão antiga como a Favacho, a linhagem Traituba é outro marco histórico da raça manga larga marchador. A primeira geração da Traituba foi o Sr. João Pedro Junqueira, sucedido por seu filho João Pedro Diniz Junqueira. Casando-se com uma filha de João Pedro Diniz Junqueira, o Sr. José Faralzino Forte Junqueira integrou a 3ª geração. Era conhecido como Major da Traituba, filho de José Fralzino do Favacho. A 4ª geração foi Otto Junqueira, pai de Oswaldo Cruz Azevedo Junqueira, quem casou-se com Dona Alice Aguiar Junqueira, pais de 3 membros da 6ª geração da Traituba, responsáveis pela administração da fazenda. Um dos filhos de Dona Alice é Oswaldo Aguiar Junqueira, montando o garanhão-chefe da fazenda, o Traituba Aviso, filho de herdade Jupiá, com a Traituba Joia, égua destaque da linhagem. Otto Aguiar Junqueira é o irmão mais novo, montando a égua Diana PR. A sede da Traituba foi construída em 1831, estampando na sua fachada de frente a marca da linhagem Traituba. A boa Jacutinga, na divisa botou, quem me dera estar agora, a boa Jacutinga. A boa Jacutinga, na divisa botou. A casa tem 14 dormitórios, 7 salas, 4 banheiros e 2 cozinhas, sendo mantida com impressionante zelo pela Dona Alice. De grande semelhança com as éguas do Favacho, a tropa da Traituba também apresenta como principal qualidade um andamento firme, regular, avante, equilibrado e de bom estilo. Os reprodutores base da linhagem Traituba foram Pegaso, Canário, Glicério, Rádio, Armistício, Bibelô, Sátiro, este nascido na Traituba, tendo exercido grande influência na linhagem Angaí,
Beduíno, Rádio 2, Candidato e o atual reprodutor Aviso, que indubitavelmente manterá todas as qualidades de andamento da tropa da Traituba, além de associar outras qualidades morfológicas por ser um filho de herdade jupiá, com a melhor égua da Traituba, a Joia. Além de Joia, outras éguas de destaque são a Traituba, a Traituba Fanta, Elite, Rainha, Brasa e Gardênia. Quem me dera estar agora, vou a Jacutinga. Quase tão antiga quanto a Favacho e a Traituba, a linhagem Bela Cruz, até há pouco tempo, estava sob a administração direta do senhor Argentino dos Reis Meireles. Ainda em vida, o senhor Argentino transferiu a direção da fazenda e de toda a tropa para um dos seus filhos, de nome Francisco Darcy Meireles Junqueira. A fazenda está localizada entre Cruzília e Minduri, região típica do sul de Minas. A sede é uma casa bem antiga, com móveis que caracterizam muito bem o estilo colonial mineiro. Além da tradicional criação de cavalos manga larga marchadores, a propriedade dedica-se também à seleção de gado holandês, variedade preto e branca. A Bela Cruz é uma linhagem que já gerou inúmeros animais de renome nacional, como foram os casos de Farrapo Bela Cruz, Líder, Irapuru, Metrô e outros. Kodak Bela Cruz é um dos reprodutores atuais da fazenda, já tendo sido campeão nacional. Seu pai é Emblema Bela Cruz. O outro reprodutor da fazenda é Madrigal Bela Cruz, um filho de Farrapo. A linhagem caracteriza-se por uma expressão racial marcante e um andamento notável, como exemplifica o garanhão Metrô Bela Cruz, hoje servindo no estado de Pernambuco. E quando se fala em Bela Cruz, não se pode omitir o nome de Arubé Bela Cruz, um dos melhores marchadores da raça manga larga marchador. Quilate Bela Cruz é um potro reserva da fazenda, futuro reprodutor, sendo um filho de Metrô. As mesmas qualidades da marcha e do galope de Metrô são evidenciadas no desempenho dinâmico de Quilate. Toda fruta bem madura cai no chão e logo apodrece. Toda roseira é bonita só depois que ela floresce. A sede do Angaí foi construída em torno de 1782 por José Garcia Duarte, bisavô de Cristiano dos Reis Meireles, responsável pela criação de cavalos da fazenda há mais de 120 anos atrás. O sucessor direto de Cristiano foi o seu filho Adeodato dos Reis Meireles, que passou a dirigir a fazenda a partir do ano de 1940. Com seu falecimento em 1961, sucederam-lhe os filhos Adeodato dos Reis Meireles Filho, conhecido como Sr. Dadinho, e Nelson Meireles, que ficou com a sede da fazenda. Atualmente, existem muitos poucos animais na sede da Angaí, mas todos caracterizam muito bem esta linhagem, que teve em Angaí 1 o primeiro cavalo registrado pela Associação da Raça. Em São Paulo, Guilherme Meireles e Carlos Roberto Meireles, descendentes de Cristiano dos Reis Meireles, desenvolvem importantes trabalhos de seleção com base na linhagem Angaí. Mas é suficiente uma visita à fazenda do Sr. Datinho, localizada a 20 quilômetros de Cruzília, para se constatar o excelente padrão zootécnico alcançado pelos representantes desta antiga linhagem da raça manga larga marchador. O garanhão principal é Bolero, um filho de Apolo e Espanha. Entre os garanhões antigos, destacaram-se Caxias 1, da fazenda Lusiânia, o Caxias 2, pai de Bônus, o Mozart, o Mineiro, filho de Bônus com Mussolina, o Sátiro, nascido na Traituba, Twiste, pai de Apolo, Itajubá, filho de V8, um cavalo do Campo Lindo, e o Miron, um filho de Sátiro. O andamento da tropa é firme, equilibrado, com uma dinâmica enérgica dos membros e um bom estilo, como atestam estas duas éguas montadas por Adeodato Bruno dos Reis Meireles, filho do Sr. Datinho. E do atual plantel de éguas matrizes, a maioria são filhas de Apolo e algumas são filhas do Miron. Meu cafezal em flor
quanta flor, meu cafezal. A história da linhagem Abaíba teve início quando o senhor José Ribeiro Junqueira, um descendente do Barão de Alfenas, mudou-se do sul de Minas para Leopoldina, onde fixou residência na fazenda Niágara. Por volta de 1880, seu filho Antônio Monteiro Ribeiro Junqueira comprou a fazenda Abaíba, atualmente localizada em uma vila que leva este mesmo nome, distante 18 quilômetros da cidade de Leopoldina. Em 1923, Eurico Ribeiro Junqueira, filho de Antônio Monteiro Ribeiro Junqueira, nascido na fazenda Niágara, a 8 de outubro de 1900, assumiu a direção da fazenda Abaíba, tendo herdado um pequeno lote de éguas com destaque para a Abaíba Lola. Em 1928, adquiriu 10 éguas no sul de Minas e, posteriormente, recebeu de um amigo, o médico Custódio Monteiro Junqueira, outro lote para a criação de meia. Deste último lote, destacou-se a égua Paraibuna. Este tronco base da formação da linhagem Abaíba descende principalmente de Cana Verde, Cuera, Caxias I, Abismo, Trovador, Primeiro e Mussolino, sendo que os 4 últimos animais eram oriundos da fazenda Narciso, ex-propriedade de Antônio Gabriel Junqueira, um filho do Barão de Alfenas. Atualmente, encontra-se na Abaíba apenas um garanhão, de nome Abaíba Fuzil, um filho de Marengo. A tropa foi transferida para Araçatuba, São Paulo, tendo sido dividida entre Antônio de Andrade Ribeiro Junqueira, prefixo AJ, filho do senhor Eurico, e Dona Maria Amélia, prefixo Rima, ex-esposa do senhor Antônio. No povoado Abaíba, ainda reside um irmão do senhor Eurico, o senhor José Ribeiro Junqueira, seu Zezé, dono do prefixo Sama, cuja base é Abaíba. Os representantes da linhagem Abaíba encontram-se espalhados por várias regiões do Brasil, apresentando um nítido padrão morfológico dinâmico, com excelente caracterização racial, estrutura ósseo-muscular possante e um expressivo e nobre refinamento em suas linhas gerais de conformação corporal. Todas estas qualidades são um fruto de um consciente trabalho genético desenvolvido pelo senhor Eurico, que concentrou o sangue de Abaíba Lola e Paraibuna e dos garanhões Abaíba Javari, Abaíba Niterói de Predileto, este último pai de Abaíba Eldorado e Abaíba Emir. Predileto foi adquirido na fazenda Tabatinga e talvez tenha sido o melhor reprodutor utilizado no início do trabalho do senhor Eurico. Em um estudo de genealogia realizado no ano de 1959 pelo professor Maurício Ribeiro Gomes, utilizando 365 animais da fazenda Abaíba, constatou-se que o grau de consanguinidade do rebanho era devido a Predileto, Paraibuna e Abaíba Lola. A linhagem Abaíba já produziu vários garanhões de destaque nacional, como Itu, Regente, Reserva, Gin e o Marengo, todos genitores de inúmeros animais que já conquistaram campeonatos nacionais. E entre as matrizes, raras são as que não atingiram projeção nacional. Na realidade, não são poucos os criadores novos que estão beneficiando-se da rica contribuição do sangue melhorador oriundo desta nobre linhagem da raça manga larga marchador. Fui criado pro cerrado. O berço da marca F, também conhecida como Passatempo, é a fazenda Campo Grande, localizada no município de Passatempo, estado de Minas Gerais, a 30 quilômetros da rodovia Fernão Dias e a 150 quilômetros de Belo Horizonte, tendo sido edificada por escravos antes de 1866 e situando-se à margem direita do rio Pará, o que a torna bastante peculiar e agradável. Por deliberação e recomendação dos antepassados, a propriedade vem sendo mantida de forma a conservar o seu estilo colonial brasileiro. Diariamente, a tropa de burros cargueiros sai cedo para o transporte de cargas diversas, principalmente de café e de milho. Os carros de boi também partem cedo, noticiando a passagem em um sonoro cantar de rodas. A hidroelétrica foi das primeiras instaladas em fazendas mineiras e é também com a força natural das águas que ainda podem trabalhar um engenho de cana,
uma indústria de laticínios, uma moenda de milho, uma serraria e um complexo maquinário para beneficiamento de arroz, de café e máquinas forrageiras. Na realidade, a Fazenda Campo Grande é uma verdadeira cidade encravada entre plantações e criações, sendo uma das poucas propriedades rurais que ainda conservam um sistema misto de exploração. A autossuficiência é quase que total, haja visto que depende unicamente do sal e do combustível. Na pecuária de pequeno e médio porte, são criados porcos, aves, peixes, ovinos lanados da raça Hominy Marsh e caprinos da raça Tongenbu. Na pecuária de grande porte, os bovinos são utilizados para a produção de leite e carne, alimentos também derivados da criação de búfalos, animais de extrema docilidade e rusticidade, apresentando uma extraordinária capacidade de transformação da celulose em alimentos, como atestam estas vacas búfalas, aproveitando o esterco proveniente da limpeza das antigas cocheiras que ainda hoje abrigam os famosos cavalos passatempo. Desde o surgimento da primeira geração da família Andrade, que administra a Fazenda Campo Grande, até os dias de hoje, em que começa a amadurecer a infância da sexta geração da família, a equidocultura vem se constituindo na atividade de destaque da fazenda, trazendo fama e prestígio nacional. A criação de cavalos teve início através do Sr. Francisco Teodoro de Andrade, filho do coronel Bernardino José de Andrade, tradicional criador de cavalos do sul de Minas, com estreitas relações de amizade com seu vizinho, o Sr. Gabriel Francisco Junqueira, o célebre Barão de Alfenas, iniciador da raça Manga Larga Marchador. Ainda jovem, amante da arte da equitação, Francisco Teodoro de Andrade foi várias vezes à fazenda do vizinho e parente, onde montava os belos espécimes criados na fazenda Campo Alegre. Em 1866, ele adquiriu de um português a fazenda Campo Grande, levando para lá sua criação de cavalos, muitos dos quais autênticos representantes da então denominada raça Sublime, que posteriormente ficou conhecida como Manga Larga Marchador. Já naquele tempo, estudou e aperfeiçoou de tal magnitude os seus conhecimentos de equitação que chegou ao extremo de, através de ginásticas funcionais, corrigir imperfeições do exterior de seus animais, atingindo grande fama como adestrador, ao ponto de seus antigos vizinhos do sul passarem ali a enviar animais para adestramento na fazenda Campo Grande. Todavia, por motivos de saúde, a partir do ano de 1881, foi transferido a seu filho, Gabriel Augusto de Andrade, os destinos do criatório Marca F. Gabriel Augusto de Andrade casou-se com Áurea, filha de José Alves Ferreira, fazendeiro em São Tomé das Letras, sul de Minas, de onde Gabriel trouxe um excelente plantel de animais da raça Sublime, o qual, somado ao trazido por seu pai, tornou-se a base da criação de equinos da fazenda Campo Grande. Posteriormente, o coronel Gabriel Augusto de Andrade transferiu a administração da fazenda para o seu filho mais novo, Bolivar de Andrade, um dos grandes incentivadores da criação de cavalos do Brasil. Utilizando-se de muita sensibilidade e conhecimentos, Bolivar de Andrade buscou o aprimoramento do Manga Larga Marchador dentro de suas bases raciais de origem, tendo em Rio Verde o pilar da linhagem Passatempo. Rio Verde era um puro manga larga marchador e corria em suas veias sangue das mais finas linhagens do sul de Minas. Após o trágico falecimento de Bolivar de Andrade em um acidente automobilístico ocorrido em 1979, um de seus filhos, Márcio Andrade, passou à frente de toda a administração da fazenda Campo Grande. Na verdade, Bolivar e Márcio de Andrade foram os principais responsáveis pelo nítido aprimoramento zootécnico alcançado pelo Manga Larga Marchador, Passatempo. O rebanho atual soma 100 éguas registradas em livro fechado. O forte da tropa é o refinamento do conjunto pescoço, cabeça e orelhas, e o andamento padronizado, com uma marcha de deslocamentos de membros nitidamente dissociados com grande comodidade. A expressão racial é outra marca registrada dos animais passatempo, com bom acabamento das regiões corporais e angulações ósseas adequadas para cavalos marchadores. Zinabre de Passatempo é o garanhão-chefe, tendo sido bicampeão nacional progênie. As filhas de Zinabre são predominantemente de pelagem alazãs.
Dos filhos, destacou-se Nababo de Passatempo, um campeão nacional júnior, sendo neto de Herdade Cadillac pela sua linha baixa. Invasor de Passatempo é outro garanhão da fazenda, também campeão nacional júnior, com uma produção destacada em porte, estrutura, andamento e caracterização racial. Servindo as éguas de pelagem pampa, há também o garanhão Falado, campeão brasileiro de agilidade e resistência, tendo percorrido em marcha 130 quilômetros em 17 horas, montado por um cavaleiro de 82 anos de idade. Falado é um neto de Passatempo, garanhão responsável pela pelagem pampa da Tropa F. Para efeito de refrescamento de sangue, Márcio Andrade utiliza Herdade Festival, campeão nacional na Macapê, um filho de Herdade Cadillac e Herdade Música. De grande padronização morfológica, a produção de festival apresenta um andamento excepcional. Seu doutor, me dê licença pra minha história eu contar. Se hoje estou em terra estranha e é bem triste o meu penar, mas já fui muito feliz vivendo no meu lugar. Mustang da Gironda, um raçador nacionalmente conhecido, foi usado em 1986, também com a finalidade de refrescar um pouco o sangue da tropa Passatempo. Além da raça manga larga marchador, a Fazenda Campo Grande cria com grande destaque nacional a raça Campolina, tendo em expoente o seu garanhão-chefe, pai de inúmeros campeões e campeãs nacionais espalhados por várias regiões do Brasil. Tão famoso como expoente, Xerife, já falecido, foi o melhor raçador da raça Campolina, tendo deixado na Campo Grande filhos e filhas de nobreza racial incomparável. Eu sou filho do Nordeste, não nego meu natural, mas uma seca medonha me tangeu de lá pra cá. Lá eu tinha meu gadinho, não é bom nem imaginar. Minha bela vaca estrela e o meu lindo boi. A raça de jumentos pega também é destaque nacional. E na raça piquira, menino de Passatempo continua fazendo a alegria da nova geração da família Andrade. Enfim, a Fazenda Campo Grande, com todas as suas atividades diversificadas, seu cenário do século XIX, seus rebanhos equinos, é mesmo um lugar fascinante, memorável, uma verdadeira volta ao passado. Todos que lá visitam, um dia sempre retornam. O trabalho de seleção da Tabatinga teve o seu início no ano de 1922, com o coronel Severino Junqueira de Andrade. Descendente do barão de Alfenas, o coronel Severino foi um profundo conhecedor e admirador da arte de criar e adestrar cavalos marchadores. E, entre outras qualidades, também foi um excelente administrador. A criação de cavalos originou-se na fazenda Cafundó, localizada na região do sul de Minas, com animais descendentes de alguns conhecidos criatórios da região. Posteriormente, a criação foi transferida para a fazenda Tabatinga, localizada no município de Santana do Deserto, a 50 quilômetros da cidade de Juiz de Fora. Após o falecimento do coronel Severino, a criação ficou sob a orientação do senhor Dirceu de Araújo, genro do coronel. E atualmente, Raul Junqueira, filho do senhor Dirceu e neto do coronel Severino, é quem administra, com a mesma eficiência do avô, a fazenda Tabatinga, tendo imprimido características próprias ao seu trabalho de seleção, onde a função merece destaque especial, resultando em produtos bem estruturados, resistentes, bem aprumados, de boa textura e distribuição muscular, boa índole e, sobretudo, muita coragem. Sem dúvidas, o grande nome do criatório da Tabatinga foi o garanhão Tabatinga Predileto, que reunia, com rara harmonia,
a beleza morfológica e o potencial atlético. Nas filhas de predileto, Raul Junqueira utilizou o reprodutor Tabatinga Cossaco, um sobrinho de predileto. As características mais marcantes imprimidas por predileto em seus descendentes foram a frente leve, boas angulações e aprumos bem dirigidos. Por seu turno, Cossaco veio a fortalecer ainda mais o trem posterior da tropa da Tabatinga, transmitindo uma garupa longa e bem musculada, uma peitaria ampla, muita docilidade, brio e aptidão para o trabalho. Segundo Raul, o coronel Severino, seu avô, traçou a sua seleção inicial com base na sua concepção de um cavalo de sela, de bom andamento, resistência, mobilidade e velocidade. E esta mesma linha de trabalho, Raul herdou de seu avô. No atual programa de seleção, o princípio ainda é o de que, antes de tudo, o animal deve ser bom de sela, evitando-se selecionar animais com problemas de desvios de raios ósseos, principalmente no trem posterior. Procura-se também evitar a verticalidade das espáduas, o fechamento do tórax e os animais portadores de índole ruim. Um outro importante aspecto da seleção é objetivar a produção de animais com boa impulsão no trem posterior, o que, obviamente, contribui para uma performance atlética mais adequada. Mas para o sucesso de um programa de tamanha envergadura, uma atenção especial é voltada para uma composição genética adequada. Atualmente, o garanhão principal é Zíngaro Tabatinga, um filho de Tabatinga Cossaco com Fanfarra, uma filha de predileto. Zíngaro representa uma imagem viva dos objetivos funcionais da seleção conduzida por Raul na tropa da Tabatinga. Firme, equilibrado, ágil, veloz, dócil e inteligente. Assim é Zíngaro, garanhão que recentemente, acasalado com Arpa, uma filha de predileto, produziu Íbero Tabatinga, futuro reprodutor da fazenda. E objetivando um refrescamento de sangue, Raul coordena experiências com Ditador, um filho de Favacho RB e Flauta Tabatinga, uma filha de predileto e Leopoldina. Um outro filho de Favacho RB é Visigodo, cuja mãe é gitana, uma filha de Fanfarra e predileto. E há também o Angico Tabatinga, um filho de Abaíba Cachoeiro e Alhambra. No rebanho atual de matrizes, destacam-se a Tarantela, a Tulipa, a Arpa, Tosca, Amazonas, Fanfarra, Gintana, Tabatinga e a Maria Bonita. E entre os inúmeros animais espalhados por todo o país, destacam-se a Andaluza, Quilha, Magneto, Modelo, Moleque, Manga Larga, Bibelô, Sambaqui, Âmbar e Sancho, dentre outros de renome nacional. E quando a lua lá no céu me vê sozinho, põe a sua luz prateada clareando meu ranchinho. Localizada no município de Simão Pereira, nas proximidades de Juiz de Fora, a Fazenda Herdade apresenta particularidades típicas de uma fazenda do sul de Minas, com sua topografia acidentada, os pátios de café e as construções em estilo colonial. Enfim, é toda uma simplicidade estrutural que contrasta com a realidade inquestionável. A Herdade é hoje um dos principais núcleos produtores de campeões e campeãs. Esta tradicional linhagem da raça Manga Larga Marchador começou a ser trabalhada no ano de 1935, com a chegada do senhor Urbano de Andrade Reis, quem trouxe a sua tropa da fazenda Pitangueiras, sul de Minas. A continuidade do trabalho seletivo ficou a cargo do seu filho, senhor José Andrade Reis, o nosso saudoso senhor Dié. Homem do campo, dinâmico, simpático, um eterno apaixonado pela criação de cavalos, o Sr. Dié teve como metas a fixação de características raciais marcantes e padronizadas, preservando o andamento padrão do tradicional e autêntico Manga Larga Marchador, uma marcha de bom rendimento, equilibrada, com bom estilo e de reações suaves, com momentos de tríplice apoios bem definidos, tanto visual como auditivamente. O lastro base da linhagem Herdade foi constituído pelos garanhões Ouro Preto Pitangueiras, Angaí Caxias,
Engenho de Serra Baluarte, Engenho de Serra Caxias, registrado como Seta Caxias, e Angaí Bônus, este registrado como Herdade Ouro Preto. Deste lastro base, despontaram para o cenário nacional Herdade Cadillac, Herdade Jupiá e Herdade Bronze. Este último prestou um inestimável serviço ao criatório de Heitor Andrade, no estado da Bahia. Herdade Cadillac é um raçador nato, filho de Seta Caxias e Herdade Alteza, tendo sido vendido para o Dr. Hélio Belo Cavalcante, da Fazenda Paraíso, onde tem sido genitor de autênticos vencedores. Por seu turno, Herdade Jupiá, filho de Ouro Preto, é um dos garanhões mais perfeitos da raça, formador de uma das linhagens novas, a Cafundó, propriedade do Sr. José dos Reis Meireles. Atualmente, com a mesma simplicidade e competência do pai, Dona Neuza prossegue o trabalho seletivo da herdade, com base nas linhas maternas de Herdade Tirolesa, Herdade Alteza, Herdade Música e Herdade Prata. Destas, Herdade Música, aos 26 anos de idade, ainda é a expressão máxima da pureza racial, tendo sido genitora de 17 produtos, todos de qualidades zootécnicas inconfundíveis, como os campeões nacionais Herdade Balé, Herdade Machixe e Herdade Festival. A Égua Orquestra, campeã nacional de 1986, Valsa, Melodia, Camélia e o atual reprodutor principal da fazenda, o Herdade Bolero, campeão nacional, cavalo adulto de 1986. Entre os descendentes de Herdade Alteza, encontram-se na herdade as éguas Rainha e Alterosa, e desta última, o garanhão Abismo. A tirolesa, acasalada com bronze, produziu a prata, uma égua raçuda, bem estruturada, de exímio andamento. De prata, descendem prateada, platina, beleza, opalina, nitrato e cromo. Como patrimônio genético historicamente melhorador de centenas de plantéis por todo o país, a linhagem Herdade continuará a ser explorada por todos aqueles que procuram qualidade de andamento e caracterização racial. Localizada no estado do Rio de Janeiro, Vassouras é uma cidade alta, de clima montanhoso, ameno, agradável. E no coração de Vassouras desponta imponente o palácio da família Avelino, onde o Sr. Júlio e Dona Nininha Avelino criaram seus 14 filhos. E juntos consolidaram uma fantástica estrutura de pecuária bovina leiteira na região. Mas foi na fazenda Centenário, a 30 quilômetros de Vassouras, onde a família formou a famosa tropa da Gironda. Tudo começou por volta do ano de 1943, quando o Sr. Júlio Avelino comprou algumas éguas da Traituba e do Favacho. Os garanhões base possuíam sangue Angaí, Favacho e JB, destacando-se Brasil, Escravo, Santiago, Tango e Ministro da Agronomia. Por volta de 1958, o Sr. Júlio adquiriu um expressivo lote de éguas da Escola Rural do quilômetro 47, estado do Rio de Janeiro. Acasaladas com OK e Juazeiro, ambos JB, deram origem ao atual plantel da Gironda. Segundo narram os avelinos, OK foi um femeiro nato. Toda filha nascida viria a ser uma matriz selecionada, tanto pelo tipo como pelo andamento, a principal marca de OK. Mas, entre os machos, OK deixou somente um destaque, o Mustang da Gironda, raçador nacionalmente conhecido pela sua excepcional produção. Em 1965, com os objetivos de refrescar o sangue da tropa Gironda, proporcionar mais acabamento e manter um andamento macio e enérgico predominante, o Sr. Júlio Avelino comprou Trevo, um lindo e imponente tordilho em cujas veias corria sangue Favacho, sendo filho de um cavalo baio do mesmo nome.
Registrado em livro aberto na Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador, sob o número 415, Trevo da Gironda foi o garanhão que proporcionou fama à linhagem da Gironda, tendo produzido vários campeões nacionais, como Atrevido da Gironda, Apolo, Álamo e Baluarte. Atualmente, a Eguada da Gironda é constituída por linhas descendentes diretamente de Ok de Trevo e indiretamente através de seus filhos, Mustang e Atrevido. Éguas fortes, refinadas, de expressiva caracterização racial e andamento invejável, reúnem um somatório de qualidades zootécnicas perfeitamente enquadradas dentro do moderno padrão racial da raça Manga Larga Marchador. E as novas gerações de potros e potras descendem de Baluarte, Fandango, Bacamarte, Famoso e Candidato, todos garanhões filhos de Trevo e de Mustang, preservando todas aquelas qualidades evidenciadas em suas mães e comprovando que a Gironda é mesmo uma linhagem consolidada em seus caracteres morfológico-dinâmicos. Uma visita à Fazenda Centenário é um acontecimento inesquecível, tanto pela simpatia e hospitalidade dos irmãos Avelinos, quanto pela apresentação da tropa Gironda. É um autêntico espetáculo que leva ao íntimo do mais frio visitante um misto de perplexidade, admiração e orgulho de quem cria esta nobre raça brasileira. De norte a sul, seja onde for, o meu cavalo é o Manga Larga Marchador. La 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 ya la 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 ya la la la. Vou macio sem me balançar, na sela não me canso. Vou correr minha boiada e vou. Meu cavalo é o Manga Larga Marchador. La 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 ya la 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 la. Jagunço é um potro que procura Tião, acha e sai marchando com naturalidade atrás de Tião. Descendência lá do sul de Minas e se espalhou. Famoso gosta mesmo é de acompanhar Tião. Às vezes, Tião tropeça. Famoso tem vontade de fugir, mas sempre acaba voltando para Tião. Famoso! Bora, Tião! Bora, Tião! Para! Amor, vem cá! Atrás, amor! Atrás, amor! À frente, vem cá! Amor! Olha, norte a sul, seja onde for, o meu cavalo é o Manga Larga Marchador. Juazeiro gosta mesmo é de dar um cheiro em Tião. Cheira aqui, Juazeiro! Cheira aqui! Cheira aqui, Juazeiro! Cheira aqui! Juazeiro! Me cheira aqui! Cheira aqui! Cheira aqui, vem cá! Cheira aqui, Juazeiro! Cheira aqui! Amor, vem cá! Vem cá, amor! Vem cá! Amor, vem cá! Amor! Vem cá, amor! Vem cá! Aí, ó. Vem cá, amor! Pra trás, vamos! Pra trás! Famoso, outro garanhão, parece não gostar de Du, mas a briga tem um final feliz. Baluarte é um cavalo que sabe dançar ao som de um piano.
Isso, mexe com a orelha. Mexe com a orelha. Soca a orelha, vamos lá. Soca a orelha. Soca a orelha. Soca a orelha. Soca a orelha, vamos lá. Mexe com a orelha. Quietinho, quieto. Baluarte apanha e fica quieto. 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 Agora não tô brincando não, hein? Baluarte! Mas Baluarte não gosta de apanhar. Baluarte gosta mesmo é de bala. Quer? Vou te bater! Baluarte, quer apanhar? Quer apanhar? Quer apanhar? Então vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, Baluarte, vem cá. Vem cá. Vem cá. Tá? Vamos ver se dá. Vamos ver se dá. E de posar para a fotografia. O gironda é um animal de temperamento alerta, vivo, altivo, de grande sobriedade e muito brio. O andamento é padronizado em toda a tropa, firme, equilibrado, regular, com os animais movimentando seus membros em uma perfeita dissociação. E no bater dos cascos sobre o solo, o resultado é uma autêntica marcha de 4 tempos, com 4 batidas nitidamente espaçadas, caracterizando, desta maneira, o andamento padrão do cavalo manga larga marchador, de reações suaves, resultantes de tríplice apoios bem definidos. Um bom manga larga marchador deve ser, antes de tudo, cômodo e equilibrado na sua movimentação. Mas deve manter um temperamento calmo, típico de um verdadeiro cavalo de sela de serviço. Candidato da Gironda, reservado campeão nacional em 1980 e campeão de provas funcionais, atesta a docilidade do cavalo Gironda. E qualquer égua de campo, quando montada, sai marchando com eficiência, naturalidade e docilidade. A família dos irmãos Avelino, unida, continua à frente do trabalho seletivo, preservando todas as qualidades da linhagem e proporcionando oportunidades de aprendizagem às novas gerações da família. Um verdadeiro exemplo para a formação de verdadeiros criadores de cavalos. Vou macio sem me balançar, na cela não me